Olá, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Eric. E eu sou a Lívia. Nós estamos abrindo mais um episódio do nosso podcast Refletir Para Discernir. E hoje nós estamos aqui com um convidado ilustre, nosso amigo Bruno Furlaneto. Bruno, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, uma satisfação, um prazer enorme estar aqui com vocês essa tarde. E bom. E espero contribuir aí o máximo. Alegria nossa, seja muito bem-vindo. Nós iremos então, primeiro, pedir para que o Bruno se apresente, fale qual é o seu trabalho e as suas capacitações, meu amigo, que eu sei que são muitas, né? Se apresente então para o pessoal que vai te assistir. Bom, prazer, meu nome é Bruno, assim como o Eric falou. Hoje eu trabalho no segmento de shopping centers, já tem um tempinho já, assim, uma estrada longa. Vai fazer 17 anos já que eu estou no segmento, fazendo gestão de várias pessoas e de equipamentos, né, de shoppings. Durante esse período eu mudei muito, né, eu morei em várias cidades do país, então vivi muito. Né, tive muitas histórias, né, e aprendi bastante ao longo do caminho. Na verdade, eu sou engenheiro mecânico, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra onde eu trabalho, mas eu me formei em engenharia mecânica lá na minha cidade, mas sempre puxei mais para esse lado administrativo, esse lado da economia, né, de gestão, e aí depois disso eu fiz alguns MBAs, né? Recentemente eu finalizei um em gestão de negócios e também já tinha feito outro em negócios e fiz um em marketing também. Estou muito feliz, igual eu falei, de estar aqui com vocês e espero contribuir bastante aí com o nosso podcast. Que bom. Hoje o nosso tema, eu conversando com o Bruno além de ser esse gestor fantástico, com suas competências, é um amigo pessoal. Sou compadre dele, padrinho do casamento dele, né? Uma honra. E a gente conversando no ambiente mais pessoal, a gente conversa sobre alguns cenários e o cenário econômico é um dos temas aos quais a gente sempre discorre. E eu então elenquei a ideia, né? Vamos falar abertamente sobre isso, sobre a economia e suas classes sociais. Né? Então, a minha pergunta vai para você, né, que entende a fundo sobre isso. Qual que é a sua visão hoje, né, dessa evolução econômica que a gente vem tendo desde a década de 70 até os dias atuais? Bom, vamos lá. Primeiro eu acho que é importante a gente aplicar um filtro aqui no começo, né, porque eu sempre gosto de falar que a economia e a política elas acabam se entrelaçando, né? E antes de mais nada eu quero deixar claro aqui que a gente não vai falar de política, né, de lado A ou lado B. A gente aplica esse filtro aqui no começo até para dar entendimento para as pessoas, então a gente vai realmente falar de modelos econômicos que funcionaram, né? Eu não me formei em economia, mas como eu já estou no mundo dos negócios há bastante tempo, acaba que a gente faz muito curso, a gente participa de muitas palestras, a gente está sempre antenado e vendo as coisas acontecerem, porque os negócios estão inseridos, né, no mercado e é muito importante. E aí, respondendo a sua pergunta, né, sobre a evolução da economia, se eu fosse responder de bate-pronto, eu ia falar que a gente evoluiu nos últimos anos, mas nós evoluímos pouco. E aí vamos agora trazer um retrato lá de trás dos últimos 70 anos. Se a gente pegar a época da guerra, né, onde ali 1940 mais ou menos, onde a gente tinha ali as guerras acontecendo, né, a Europa borbulhando, né, a gente tinha ali o nazismo junto com o socialismo de um lado e de outro lado a gente tinha ali os liberais, os democratas, né, brigando ali entre si. E aí eu gosto sempre de falar que tem aquele ditado que quando um não quer, dois não brigam. Eu vou falar um terceiro agora, que é quando dois estão brigando, quem leva vantagem é o terceiro. Então,
que aconteceu lá atrás na época da guerra, né? Quando esses grupos estavam lá brigando, surgiu um terceiro, no caso, que era uma economia ali emergente, que era os Estados Unidos. Foi quando eles levaram vantagem em virtude dessas brigas e aí surgiram aí como potência, né, grande potência econômica, e estão aí até nos dias atuais bombando em virtude disso. Eu sempre gosto de falar, eu sou um defensor do PIB, né, eu sempre gosto de falar isso, né. O capitalismo, para mim, ele é um grande vencedor assim, dos últimos anos como modelo de negócio. Por que eu falo isso? Porque nessa época que eles estavam brigando lá das guerras, a gente tinha ali a Alemanha Oriental, China, Rússia, Hungria, todos eles testando modelos econômicos ali do socialismo, né? Onde depois eu vou explicar o que cada um prega, e que não deram certo. Certo? E aí a gente tinha aqui o lado do Ocidente, onde nós estamos inseridos, tem a Venezuela, que era um país riquíssimo lá atrás, a Argentina até há pouco tempo atrás, o Brasil remando, né? E veio surgindo aí os Estados Unidos, né? Bombando com essa questão do capitalismo, e esse Ocidente fazendo esse comércio, essas trocas, né? O mercado pujante, foi tirando as pessoas da miséria e foi se enriquecendo. Então, do lado de lá a gente tinha lá a Ásia, né, brigando e eles aplicando o modelo do socialismo, eles começaram a fazer o quê? A copiar esse modelo do lado de cá. Então, o que a gente vê nos últimos anos, isso aí é dado, vocês podem pesquisar, é que só a China sozinha, ela retirou 1 bilhão e 400 milhões de pessoas da linha da miséria. Fazendo o quê? Copiando o modelo de cá do Ocidente, que é o modelo do capitalismo. Então, engana-se quem fala que a China, tá certo que lá tem um modelo de político deles, né, que é uma ditadura e tal, mas eles são capitalistas, eles abriram para o mundo, né, o mundo foi assim, jorrado, né, produtos chineses. Não, tanto é que aqui, né, todo mundo no Brasil compra coisas da China. Exatamente. E aí, além da China, eu vou citar, por exemplo, Vietnã. Hoje você começa a olhar os tênis da Nike, é mais barato produzir um tênis no Vietnã do que produzir um tênis da Nike nos Estados Unidos. E o Vietnã também, aplicando esse modelo, começou a tirar um monte de gente da miséria. Então eu pego o Vietnã, eu pego a Hungria, eu pego a Alemanha Oriental, eu pego a China, eu pego a Rússia, eles começaram a equilibrar essa conta porque eles começaram a copiar o modelo do capitalismo de cá. No livre comércio. E aí, olha que interessante, no meio do caminho, a economia, quando ela fica um pouco fragilizada, vem os caras que às vezes que não têm tanto sucesso e se aproveitam disso e começam a jogar pedra no capitalismo. Então você vê o pessoal do Ocidente, e aí eu estou falando de Venezuela, da Argentina, que testou o modelo agora há pouco tempo também, eles começam a jogar pedra no capitalismo e falar, olha, não funciona isso, vamos voltar aqui, vamos colocar o socialismo bolivariano, que é o que funciona, que é o Estado como motor econômico, né, da situação, e isso vai acontecendo o quê? Vai deixando o país cada vez mais miserável. Isso é testado, isso é histórico. Você vai suprimindo a autonomia do indivíduo, né? Exatamente. Se a gente for analisar assim, as duas vertentes, né, eu tenho aqui o capitalismo e eu tenho o socialismo. Vamos falar dos dois. Um prega o quê? O capitalismo. Ele prega que o motor econômico, né, o motor de crescimento, são as empresas privadas. Ele prega isso porque através dessas empresas eles geram mais emprego, geram mais receita e as coisas tendem a fluir mais, eles têm mais controle. Quando esse lado de cá é o contrário, ele prega o quê? Que o controle tem que ficar com o Estado. E aí a gente tem aqui uma bomba relógio, né, que eu chamo
tragédia da ignorância, porque esse modelo já foi testado e já foi provado que não funciona. Não existe nenhum modelo socialista no mundo que funciona. Na prática, não. Não Na existe. teoria, ele é lindo. É lindo na teoria. E aí daqui a pouco eu vou falar disso também em relação ao socialismo com os liberais também, que eu acho que é bacana ter esse lado social. E aí a gente vê esses dois lados. Esse cara, ele prefere o controle do Estado, só que a gente tem essa tragédia da ignorância, que é a falta de conhecimento, que a gente vê hoje, igual vou citar o exemplo do Brasil. O Brasil, ele gasta muito e ele gasta errado. Só que para você gastar muito, você tem que arrecadar muito, só que a gente arrecada de forma disfuncional. E aí a gente tem aqui o manicômio, né, que a gente fala, né, que é imposto demais da conta. Um dos maiores impostos do mundo. Exatamente. E aí, se a gente pegar historicamente, o brasileiro, eu falo que a gente precisava estudar mais, né, pegar dados e ver os modelos que funcionam. Eu vejo assim, o Brasil, quando ele crescia ali na casa de 7% ao ano, né, 7%, 6% ao ano, a gente tinha uma carga tributária ali atrás de 18%, 19%. Hoje, a nossa carga tributária é 35%, ou seja, a gente aumentou os impostos e a gente cresce 0, 1. Quando a gente está muito bem, começa a ver 2. Então, assim, a gente não cresce igual a China estava crescendo 10, 8. Mas por quê? Porque lá atrás, se a gente for analisar, isso é economia, a gente tinha lá uma carga tributária pequena, de 18, não 35 igual tem hoje. Por isso que eles falam que aqui é um manicômio dos impostos, né? Que o empresário aqui, ele realmente tem que ser herói para conseguir sobreviver aqui no país. Sim. Então, eu vejo assim... Qual que é a sua visão em relação a... Porque um grande economista que a gente teve, que, na minha visão, fez um grande movimento benéfico para o nosso país, foi o Paulo Guedes. Sou fã dele. Eu também, sou fã, né? Para esse nosso atual, né, ministro. E a visão, né, de um em relação ao outro. Primeiramente, assim, a gente tem que fazer... Eu sou fã do Paulo Guedes, tá? Eu acho ele incrível, assim, como professor, como economista, que é respeitado no mundo inteiro. Só fazendo um adendo aqui, a gente tem hoje um atual ministro que fala que é formado em economia, mas da boca dele mesmo já saiu que ele não entende, que ele nunca praticou nada, né? Então entende um pouco, ele falou dessa forma. Eu vi esse vídeo. E aí a gente tem o Paulo Guedes, que já presidiu um dos maiores bancos dos Estados Unidos, cara respeitado mundialmente, vários títulos. E aí, assim, sem falar de política, a política que ele aplicou no nosso país, mesmo a gente estando lá num período de guerra, num período de pandemia, ele fez o que eu acredito e que é o que a história mostra que deu certo. Que quando a gente tem, por exemplo, o governo, né, gastando muito, o que acontece com isso aqui? Os juros sobem, a inflação sobe, vai corroendo a renda da população e essa conta não fecha. A gente viu acontecer agora recente com a Argentina, que a gente teve lá a inflação acima de 100%, e aí você afugenta as empresas do país, né? A Venezuela tá lá com falta de produto na prateleira, empresas vão embora, tá faltando papel higiênico. É natural, porque você vai ficar num país que você tá ali sufocado, que o governo que tá mandando, né? E aí é o que a gente não acredita. Porque o motor de crescimento hoje tinha que estar nas empresas privadas. Elas vão gerar renda e é aquele ciclo virtuoso. O caminho da prosperidade, se a gente for olhar a história, o caminho da prosperidade ele tá dado já. É simples e as pessoas não enxergam isso. Bruno, e você acredita que essa desproporção, né, que existe no Brasil, conforme você tem trazido aqui na sua fala, tem a ver também com uma corrupção ativa, que desvia essa carga tributária grande que deveria ir para a educação, para a saúde, e com a falta de investimento, principalmente na educação, para transformar essa mentalidade? O que você acha disso? Sim, com certeza tem isso também, tá?
eu vejo que a gente, assim, como país, quando eu falei aquela fala aqui de quando dois estão brigando é o terceiro que leva vantagem, a gente aqui no Brasil, a gente podia parar de brigar entre si. É a primeira coisa, as pessoas podiam enxergar que se tivesse unidade aqui, a gente tem tudo para dar certo e emergir agora como uma grande potência. Porque o mundo está um caos hoje. Se a gente for analisar, né, a gente hoje não tem desastres naturais, a gente tem riquezas naturais infinitas. A gente tem a Amazônia aí que não preciso nem falar nada, né, que assim, muita riqueza. A gente tem uma energia verde hoje, até eu vou dar um dado. Sobre mídia, né? A mídia hoje fala assim, começa a entrar o Leonardo DiCaprio, todo mundo lá falando assim que a gente está botando fogo na Amazônia e tal. Vocês sabiam que a China hoje, ela polui o mundo hoje em 25%, Estados Unidos mais 25% e o Brasil apenas 1,6%. E aí o que acontece? A mídia solta lá que as queimadas, né, que a gente está poluindo e tal, porque isso vende. Mas hoje, se a gente for olhar poluição, a gente tem a melhor energia verde do mundo. Quando a gente pega hidrelétrico, a gente pega solar e a gente pega vento, que é o que está acontecendo, a eólica, né? Hoje a gente tem tudo que o mundo precisa. O mundo olha pra gente hoje e fala, eu queria ser esse cara. E a gente tá brigando aqui entre si e não tá enxergando isso. O Brasil hoje alimenta 1/3 do mundo. Isso é um dado. Ele alimenta 1/3 do mundo. E a gente pode melhorar nossa capacidade produtiva muito mais. Então, dentro do que você falou em relação a estudo, com certeza isso faz total diferença. Com certeza. Eu acredito que quanto mais conhecimento a população tiver, mais vai abrir na cabeça e naturalmente isso vai traduzir em prosperidade. A gente fica às vezes na famosa síndrome de vira-lata, né? A gente não é do coitadismo e acaba não crescendo enquanto deveria. E aí muitas vezes esses países de primeiro mundo buscam pessoas aqui para se formar lá e para destinarem trabalho, emprego e serviço nessas áreas que não o nosso próprio país, né? Isso, exatamente. Você tinha falado de arrecadação, mas não concluiu. A questão, né, do empresário, né, e do governo em relação às taxas. Nesse modelo estatal, do Estado gerindo, né, o nosso movimento e o outro modelo privado, né, onde... Como que funciona essa análise aí de arrecadação? Para eu entender, porque a conta só estoura na população. Em quem tem baixa renda. Isso, entende? Eles são os primeiros a serem sofrerem, afetados. Entendeu? Exatamente, eles são os primeiros. Nem sabe por que tá sofrendo. Aí o dinheiro some do mercado. Tá pagando R$50 lá num saco de arroz, a gasolina tá R$8. E aí a culpa é do fulano ou do ciclano, e não é assim que funciona, isso é economia. Se a gente olhar a pandemia, né, e a gente tá falando do Paulo Guedes, foi perfeito, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele fez um movimento que ele baixou os impostos, né, então você vê que zerou vários impostos, né, e aí todo mundo fala, pô, o cara começa a baixar imposto, vai perder a arrecadação. Não, é o contrário. Quando ele começa a baixar os impostos, os juros caem, a inflação cai, e aí começam os empresários, que aí os liberais acreditam que o motor do crescimento são esses empresários, eles começam a pegar mais dinheiro barato, né, do mercado, eles começam a ficar mais empolgados, começam a ter mais coragem e aí jorram investimentos. São empresas nascendo, são mais emprego, criando mais renda, ideias, mais ideia. E aí a gente pega aquele ciclo virtuoso do caminho da prosperidade. Então, mesmo abaixando esses impostos, igual aconteceu, a gente chegou a ter taxa Selic agora mesmo na pandemia de 2%. Hoje está acima de 10%. É alta. Quando está alta, quem ganha dinheiro é o rentista. Aí a gente está falando que a gente está tirando o poder de compra da população, porque a inflação começa a crescer e aí seja
para mim, ou para você, ou para qualquer pessoa, o saco de arroz está mais caro, está tirando seu poder de compra. Você vai pôr gasolina no carro, está tirando seu poder de compra. E aí a gente vai fazendo o quê? A gente vai empobrecendo. Isso é um fato. Sim. E é o que aconteceu recentemente na Argentina, um pouco atrás lá na Venezuela, que já foi um país riquíssimo, né? E o Brasil, ele, vez ou outra, né? A gente tem aí a alternância de poder, vez ou outra ele flerta com esse modelo socialista. Por quê? Não é porque a gente gosta de A ou de B, eu acho que é por falta de conhecimento das pessoas, entendeu? Eu acho que tem que deixar claro isso, que as pessoas precisam estar atentas e alerta com relação a isso para não pensar que é do lado A ou do lado B. A gente tem que pensar como senão vai continuar a disputa, como você mesmo falou. E exatamente. O nosso objetivo é integrar um modelo funcional para todo mundo. É isso aí. Se eu der um tiro aqui no barco, nós vamos afundar junto. Todo mundo. Todos nós. Então, se a gente prosperar, vamos prosperar todos nós. Então, essa é a receita que eu acredito, né? Eu vejo assim que a gente evoluiu. Por que a gente evoluiu? Porque a gente vem tendo essa alternância de poder, que é bom também por um lado, mas acaba evoluindo um pouco mais lento, tá? Esse modelo liberal econômico, eu vejo assim que ele deixa arestas, sim, tá? Quando a gente fala desse lado social, mas é por isso que o governo existe. O governo, ele existe nesse modelo liberal econômico, né? Para ir aparando essas arestas. Então ele vê ali, ele faz ele tem que dar uma educação básica, ele tem que dar uma saúde básica, ele tem que dar ali condições para a população e tendo acessos. Então eu gostei muito do Paulo Guedes quando ele fez lá também a questão do Bolsa, né? Que eles colocaram lá, aumentaram o número de Bolsa, mas ele deixava cláusulas para as pessoas trabalharem. Porque antigamente ele ganhava ali um X reais, e se ele ficar ali, ele tem um filho ou dois, ganha mais 200, tá? Ele ganhava ali 600, 700 reais e ficava sem fazer nada e ganhando ali o bolso. Para alguém ganhar, alguém tem que trabalhar. E essa conta ao longo dos anos, né, ao longo das décadas, ela não fecha. O que o Paulo Guedes fez? Olha, eu vou te dar 600 reais aqui, e aí por filho vai ser mais X reais, aí vamos supor que uma família estava ganhando lá do Bolsa 1.400 reais. Mas, antigamente, quando você tinha carteira assinada, ou você trabalhava, você perdia o Bolsa. O Paulo Guedes, ele pegou e falou assim, não, se você trabalhar, eu vou te dar mais 200. Então, além da Bolsa que ele ganhava, ele estimulou o cara a ir para o mercado de trabalho. Porque é a única forma de se desenvolver. Simples. Trabalhando. Foi quando o desemprego começou a cair, né? E aí a gente começa a ver níveis de arrecadação aumentando. O Brasil vai ficando cada vez mais pujante, vai atraindo investimento e entra naquele ciclo virtuoso que esses países lá da Ásia tal experimentaram, que a gente já teve um dia, agora a gente está aqui brigando, mas é o caminho que tiram as pessoas da miséria. Se a gente for olhar historicamente, o capitalismo tirou mais de 4 bilhões de pessoas da miséria. A gente, não é questão de dar o peixe, a gente tem que ensinar a pescar, né? Nós como população, né? Como sociedade, se a gente soubesse parar, se a gente só parasse de brigar entre nós, a gente já ia ter um ganho assim estratosférico, né? Em tudo que a gente falou aqui, o país é riquíssimo, a gente tem muitas oportunidades, né? Para acontecer. O povo do Brasil é um povo alegre, um povo criativo. Então, se a gente parasse de brigar entre a gente e ensinasse a pescar, a gente com certeza ia emergir aí como uma grande potência e rápido. Vamos rezar para isso acontecer, né? Torcer e fazer a nossa parte. E a todos vocês que estão nos assistindo, se eduquem. Isso. Busquem informação de fontes seguras. Fujam das fake news. Sim. Hoje está difícil saber o que é fake news. Mas tem como, pesquisem, busquem conhecimento, se libertem. Aqui não é para falar de A ou de B, mas quando a gente busca conhecimento, a gente se liberta e as coisas começam a ficar mais claras.
Nós gostaríamos de te agradecer esse isso, tempo eu aqui que com a agradeço. gente. De coração, Foi foi maravilhoso, excelente. Eu Maravilhoso. que agradeço. Falei muito, né, gente? Né? A gente fica falando até amanhã. Assunto bom. Mas gratidão. Gratidão também. Um abraço, Bruno. Um abraço para vocês. E É até o isso aí. próximo. Até o nosso próximo. Até Tchau, logo, gente. pessoal.